E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Bora bater um papo hoje sobre ditadores, dando uma sequência sobre o trecho do meu livro que eu postei ontem. Então vamos começar a entender isso, como nos livrar de tais indivíduos e entender, acima de tudo, como os ditadores conseguem fazer mal. Como é que os ditadores conseguem chegar lá e fazer mal, né? Existe todo um processo para isso. Vamos entender. Primeira coisa que nós temos que compreender, que boa parte dos ditadores, geralmente, são psicopatas. Sim, psicopatas. Só que vamos abrir um parênteses aqui para explicar um pouco essa questão de psicopatia. Nem sempre todo psicopata é serial killer. Muito pelo contrário, os serial killers são em menor número, mas você encontra uma série de pessoas que têm uma séria dificuldade em se colocar no lugar das outras pessoas. E você nota comportamentos abusivos, que a pessoa vê ali o sofrimento que está causando na outra e não sente, para ela indiferente. Então esse tipo de pessoas que inclusive e na nossa sociedade existe um estímulo para isso, o que é um negócio terrível e que nunca termina bem. Então uma coisa que é importante é a pessoa compreender como funciona. Então você encontra essas pessoas no meio do direito, no meio dos negócios, no meio da política, então tem um tanto. Então essa questão é complicada, é séria. A pessoa tem que aprender a se colocar no lugar da outra. E é isso aqui que nós vamos aprender, é isso aqui que nós vamos entender hoje. Então, qualquer dia eu retorno para falar exclusivamente sobre psicopatia. Mas se você já quiser dar uma pesquisada por conta própria e começar a entender, tem um cara chamado Ted Bundy. Eu acho que eu falei o nome dele certo, eu tenho ele aqui nos meus arquivos. E o sujeito, eu vou te falar um negócio. É bom para vocês entenderem o perigo, muitas vezes, da boa aparência. Ted Bundy. Aí eu confundo com Bounty, de Bounty Hunter, né? E é muito interessante essa história dele, porque mostra a questão da aparência, mostra a questão da manipulação, se fazer de vítima, aí a pessoa vai e ele aplicava o golpe. Bom, dá uma pesquisada para vocês entenderem esse perfil, especialmente de quem faz de coitado, né? Agora o seguinte, outra coisa que não pode ser confundida, muitas vezes tem o líder que ele fica agressivo, mas a vida é luta. Então essa agressividade ela não pode ser vista como um ponto negativo. Muito pelo contrário. Isso é sinal de normalidade, viu? Essa pessoa que é fria o tempo todo, calma o tempo todo, ela sim traz um perigo. E isso é fácil de provar. Na história da humanidade, vocês vão ver psicopatas conhecidos mundialmente. Stalin, por exemplo, ele era calmo, né? E no entanto, ao redor dele a gente vê um mar de mortos. Então, são coisas que as pessoas precisam começar a enxergar. Agora, como um ditador ele consegue causar mal? Como ele chega lá? Como ele consegue fazer um mal tão terrível à humanidade? Imaginem, para vocês terem ideia, se um ditador emitiu uma ordem e os que estão abaixo dele por uma questão de força moral, por uma questão de bagagem moral, de princípios morais fortes. A pessoa simplesmente, por força de honra, de caráter, de nobreza, de um ser humano realmente digno de ser da criação do eterno, a pessoa simplesmente dizer não. Mesmo correndo o risco de morrer, mesmo correndo o risco de ser torturado, mesmo correndo o risco de perder o emprego. Ou seja, isso é a potência moral da pessoa. Isso é fantástico. As pessoas que têm essa honra são pessoas que abrilhantam a existência na Terra. São pessoas que valem ouro. Quando a pessoa nega essa coisa, quando ela coloca esse ponto final, quando o ditador dá ordem e ela se mantém firme e diz não, ela salva muitas vidas, porque ela põe fim na corrente de destruição.
existe uma cultura, mas a missão dada tem que ser cumprida. Não. Quando a missão é dada, quando a ordem é dada de forma imoral, ela deve ser rechaçada, ela deve ser combatida na sua essência. Hoje nós vivemos uma geração de pessoas terrivelmente covardes. Inclusive eu posso citar vários exemplos. Teve, por exemplo, pessoas que eu denunciei no passado por causa de corrupção e esquema de licitação. E esse pessoal conhecido meu até hoje. Então muitos falavam assim, porra, eu tenho que viver. Não, peraí, meu amigo. Você pode ter um lucro honesto. Você tem que simplesmente ser o mais honesto consigo mesmo e dizer, porra, cara, você atrapalhou meu luxo extra. Você atrapalhou meu esquema de pagar ali as negras, as coisas assim. Você tem que falar a verdade. Porque na verdade você não está sustentar a família. Tem tanta gente que sustenta a família com salário mínimo e sustenta de forma nobre. Porque a riqueza, se você vai ser rico ou não, quem vai determinar é o Eterno. É de acordo ele achar que sua missão necessita disso, ou ele achar que você é merecedor de alguma coisa. Toda vez que o dinheiro ele sai de onde não deveria ter ido, por exemplo, está ali o dinheiro vindo para uma pessoa necessitada, por exemplo, um apoio do governo, um suporte do governo, e vai lá aquele funcionário público e ele desvia essa verba para si próprio, ele está causando a morte daquele irmão. A humanidade está cheia. Por que eu vou pegar muito no pé daqui para frente com esse tipo de conversa com vocês? Porque nós estamos chegando num ponto seríssimo, onde a humanidade precisa decidir o que ela fará. Nós temos aí uma crise que está avizinhando que realmente eu falo para vocês. Os governantes estão falhando em não alertar vocês. Está todo mundo dizendo que está tudo bem. Gente, não está. Essa coisa, é que eu não posso desviar do assunto do vídeo, mas tem um pessoal que está atrapalhando muito a economia mundial. Está criando problema. E essas pessoas são pequenos ditadores. Porque tem que fazer a vontadezinha deles. Eles não interessam se uma coisa está dando certo, se a coisa é barata. Não, tem que fazer a vontade deles. E a única forma de barrá-los é com força moral. Outra coisa, outra forma de barrar esses infelizes é você não obedecê-los. É você se recusar a obedecê-los. É você barrar os seus mandos e desmandos. Outra forma, não permitir que tais indivíduos como esses cheguem ao poder. Ah, Stanley, como eu vou identificar essas pessoas? Pelo histórico. Analise essa pessoa 3 a 4 anos atrás, quem ela era. Aí fala, a pessoa pode ter mudado? Pode. Se ela mudou, ela vai ter que fazer o quê? Mais uns 4, 5 anos demonstrando que a mudança foi verdadeira. Isso evita psicopatas no poder, gente. Porque psicopatas e tal, esse pessoal é camaleão. Se o que está na modinha agora é falar tal coisa, eles vão falar tal coisa. Então vocês têm que começar a enxergar esse pessoal. Porque senão vocês estarão nas mãos deles e é só olhar a história da humanidade. A história da humanidade está aí para quem quiser ver. Apesar da deturpação de certos livros de história, né? Triste. Agora, outra coisa. Evitar que tais indivíduos cheguem ao poder é muito importante. Você está vendo aquela pessoa que é manipuladora, tirada, esperta, finge, e chora e finge de coitado e não sei o que. Gente, não é assim. Olha bem a pessoa. Onde ela estava 3, 4 anos atrás. Não adianta, gente. Tem que olhar. Tem que saber quem é quem. Então, o histórico diz sobre a pessoa. Aliás, resumindo bem essa questão, observe os frutos da árvore. Observe que frutos essa árvore dá. Observe os atos da pessoa. Quais são os atos da pessoa? É isso que você tem que olhar. E não pode ser os atos só agora, assim, ó, no curto espaço de tempo. Não, olha completo. Se vocês fizerem, por exemplo, eu tenho aqui comigo a ficha de muita gente, um histórico de muita gente. Exatamente para saber com quem eu estou lidando. Por exemplo, numa determinada cidade X, aparece o fulaninho candidatinho, é espertalhãozinho, né? Todo, vixe Maria, todo serelepe. Cara, eu sei quem é aquele cara. Eu sei se ele tem capanga,
Eu sei se ele é um sujeito quais são os esquemas dele, entendeu? É importante você saber quem são as pessoas. É importante. Eu estou dando esse aviso aqui para vocês porque nós estamos vivendo um período negro do Brasil. Nós estamos vivendo uma ditadura. Nós temos presos políticos. É uma coisa gravíssima. Então é que eu falo, as pessoas estão anestesiadas ainda, elas não estão entendendo a gravidade disso tudo. Agora, uma coisa que vocês precisam tomar cuidado é não abandonar as pessoas. Mas como é que não abandona as pessoas? Por exemplo, eu tenho vários círculos de amizade. Eu não misturo esses círculos de amizade porque eles guerreariam entre si por nada, por simples discordância. Mas eu consigo conversar com A, B, C ou D, todo mundo. Porque eu costumo separar pessoas por princípios morais. Por exemplo, você conhece uma pessoa que essa pessoa está lá com ideologia, está lá afetada e está lá falando merda, está até te ofendendo de vez em quando. Você tem que ter paciência, porque no passado pode ter sido você assim. Aí cabe você mostrar canais do YouTube que presta, indicar livros, a pessoa mostrar para ela a realidade, mostrar para ela como é a vida. É o que o pessoal chama de red pill, tomar red pill para acordar. E aí depois que você desperta essas pessoas vão ser eternamente gratas a você. Porque você mostrou a elas a realidade. E essas pessoas, por consequência, devido agora a já serem red piladas, né? Vamos mudar aqui um pouco o português, elas serem red piladas, elas vão poder encarar a realidade de forma melhor. É uma pessoa menos manipulada. É uma pessoa menos cega. Ou seja, uma pessoa menos para ajudar na destruição do país. Muito pelo contrário, agora pode se tornar uma pessoa que construa o país melhor. Tá aí, gente. Eu espero que esse vídeo seja útil. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar. O texto está aí, certo? Lembrem-se que a vida é um eterno aprendizado, é aprender para sempre. E que grande, somente grande, é o eterno. Que o Deus de Abraão te abençoe.